Olá, meu nome é Larissa Rodrigues, sou zootecnista formada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e atualmente estou como mestranda no programa de pós-graduação em zootecnia da Rural e hoje eu vim apresentar os resultados do meu trabalho de iniciação científica intitulado Efeitos da extrusão sobre a produção de gases de concentrados destinados ao consumo equino contendo casca de soja. Para começo de conversa, a gente sabe que os equinos possuem uma capacidade reduzida na digestão de carboidratos amiláceos. Por esse motivo, o excesso de amido na dieta pode acabar escapando da digestão enzimática e chegando até o intestino grosso, onde ele vai ser fermentado, favorecendo o surgimento de bactérias patogênicas. Essas bactérias patogênicas vão produzir ácido lático, esse ácido lático vai reduzir o pH do secoccolo, aumentando o risco de distúrbios alimentares. Então, por que não incluir matérias-primas ricas em fibras altamente fermentescíveis, aliados a processamentos térmicos industriais que vão aumentar a digestibilidade pré-secal do amido, produzindo assim um alimento mais seguro para o animal? Dessa forma, o objetivo do trabalho foi avaliar os efeitos dos ajustes do processo de extrusão de concentrados contendo inclusão de casca de soja em substituição ao milho por meio da degradação in vitro. O ensaio foi realizado na Embrapa e no laboratório da universidade. Utilizou-se uma estrutura de parafuso simples em um delineamento fatorial 2x3 com 4 pontos centrais, onde as variáveis analisadas foram a inclusão de fibra a 20, 30 e 40%, a umidade aplicada à mistura de 17, 20 e 23%, e a temperatura do canhão extrusor a 100, 120 e 140 graus Celsius, totalizando assim 12 tratamentos. Em relação ao ensaio de fermentação in vitro, foram utilizados 3 equinos adultos em mantença como doadores de inóculo fecal. Para o preparo do inóculo, as fezes foram coletadas diretamente na ampola retal dos animais e imediatamente após a coleta elas foram levadas para o laboratório, onde elas foram processadas. E 10 ml do inóculo foi inoculado em cada frasco previamente preparado. Esses frascos foram fechados e incubados numa estufa a 39 graus. A produção de gases foi obtida por meio da leitura de pressão em PSI por um transdutor nas 24 e nas 48 horas. Os valores foram convertidos em volume por meio da equação de Martins 2012, específica para as condições do laboratório, e depois foram corrigidos para a matéria orgânica. Os resultados foram submetidos a uma análise de variância 5% e a uma análise de regressão não linear para projeção em superfície de resposta tridimensional. Em relação à produção de gases em 24 horas, observou-se efeito da inclusão de casca de soja, onde, à medida que aumentamos a inclusão de casca de soja, diminuiu a produção de gases em 24 horas. Quanto à produção de gases em 48 horas, não foi observado efeito de nenhum parâmetro de ajuste da máquina extrusora e por isso não foi possível projetar uma superfície de resposta, mas a gente pode observar aqui no gráfico que, ao nível de significância 5%, nenhum dos parâmetros foi significativo. A extrusão é um processo termoplástico que vai hidratar e gelatinizar o amido. Isso vai aumentar a suscetibilidade do substrato à ação enzimática, melhorando a digestão e absorção no intestino delgado, o que pode explicar a diminuição da produção de gases em 24 horas à medida que a gente aumenta a casca de soja. Isso porque, a partir do momento que a gente aumenta a inclusão da fibra de casca de soja, a gente está diminuindo a utilização de milho e, consequentemente, a proporção de amido na dieta. Colaboradores observaram um padrão onde a degradação do substrato e, consequentemente, a produção de gases foi maior em um primeiro momento e depois ela foi reduzindo gradativamente, o que também foi observado no estudo. Isso pode estar relacionado à divisão da degradação em duas fases, onde primeiro acontece a degradação dos açúcares e, consequentemente, uma produção maior de gases, e posteriormente a degradação dos carboidratos estruturais e uma produção menor de gases. Observou ser viável a produção de kibbles contendo casca de soja em até 40% de inclusão, com uma regulagem do canhão extrusor a 100 graus Celsius. Isso vai proporcionar um menor gasto de energia elétrica. Torres e colaboradores em 2005 observaram que a massa extrusada com alto teor de umidade exerceu ação lubrificante, facilitando a vazão. Assim, podemos optar também pela umidade de 23% e ter uma maior produção por unidade de tempo, aumentando assim a produtividade do nosso concentrado. Concluindo, então, que é possível sim produzir concentrados extrusados com a inclusão de até 40% da fibra da casca de soja, sem prejudicar o padrão fermentativo do alimento. Obrigada a todos.